Olá, olá, 7 de abril de 2020. Confira as principais notícias desta terça-feira. Maranhão registra mais 2 mortes por Covid-19. Pior crise da história leva hotéis da capital a anunciar até a suspensão das atividades. No Giro pelo Mundo, a participação de uma bailarina e professora que fala como está enfrentando a pandemia na França. No quadro de política, John Coutrin fala sobre mais um capítulo da crise entre o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Saúde. Fique ligado na TV Difusora. O Bom Dia Maranhão está só começando. Está só começando, tem muita informação para você. A nossa equipe está aqui unida, pronta, preparada aqui para levar muita informação para você. Daqui a pouquinho o Silvão Alves volta para destacar os principais assuntos da área de segurança. O Eduardo Ericeira vai circular pela cidade, vai trazer informações para nós, inclusive vai falar sobre um programa voltado para profissionais da beleza. Um programa aí para que as pessoas possam ter alguma compensação, digamos assim, né, em relação a esse período de crise, né, e como é que fica a questão da renda dessas pessoas. A gente vai falar sobre esse assunto no programa. Claro que vamos atualizar você também. Lá em Imperatriz, nossa equipe fez uma reportagem sobre a expectativa das pessoas para receber esse auxílio emergencial. Como é que vai funcionar? A Caixa Econômica anunciou que a partir de hoje vai lançar um aplicativo para as pessoas fazerem um cadastro. Quem já não é cadastrado, né, em relação àquele cadastro único do Bolsa Família, dos programas sociais do governo, vai ter a oportunidade também de se cadastrar através desse aplicativo. A expectativa é para que ao longo do dia seja lançado então esse aplicativo. São 7 horas e mais 1 minuto, 7:01, e a gente começa mais uma vez o Bom Dia falando da Covid-19 e atualizando os números para você. Infelizmente, subiu para 4 o número de pessoas mortas pela Covid-19 aqui no estado do Maranhão. O Eduardo Ericeira está com a gente, é lamentável, mas a gente precisa levar, Eduardo, essa informação às pessoas. Bom dia. Pois é, Adalberto, infelizmente subiu para 4, como você disse, o número de pessoas mortas, aí, vítimas, pessoas que foram infectadas pelo Covid-19 aqui no estado do Maranhão, todas na capital São Luís, apesar do número aí ter crescido de casos confirmados também nos municípios maranhenses. Outros municípios maranhenses entraram na lista, daqui a pouquinho a gente vai divulgar por cada município, mas a grande maioria dos casos se encontra aqui na capital São Luís e já somam aí 4 pessoas vítimas, pessoas que foram infectadas e acabaram morrendo, vítimas aí do Covid-19. Como você disse, Adalberto, são 4 óbitos. As 2 pessoas que foram divulgadas aí, os perfis, segundo o último boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde, emitido no final da tarde de ontem, já no começo da noite, por volta das 18 horas desta segunda-feira, um idoso de 70 anos de idade, sexo masculino. Ele estava assistido há 3 dias na unidade de terapia intensiva do Hospital Carlos Macieira, na capital São Luís. O paciente era hipertenso, diabético e tinha um quadro de obesidade. A outra vítima trata-se de uma idosa, uma mulher de 74 anos, sexo feminino, que estava assistida desde o dia 29 de março no Hospital São Luís e há 2 dias na unidade de terapia intensiva desta unidade. A paciente era cardíaca, segundo informou aí o boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde. Com isso, como a gente disse, subiu para 4 mortes. São 172 casos confirmados agora, 172 casos confirmados em todo o estado do Maranhão. Suspeitos são 1.218, descartados 1.756 e 45 pessoas que conseguiram se recuperar. Um caso foi confirmado, também entrou na lista, um outro município aqui do estado do Maranhão, a cidade de Cajapió, agora registra um caso confirmado também do Covid-19. Além disso, Timon, 2 casos. São José de Ribamar, que aparece na segunda colocação, são 8 casos confirmados na região metropolitana, 4 casos no município de Pasto do Lumiar, 1 caso em Açailândia, 4 casos em Imperatriz e 152 casos aqui na capital São Luís, confirmados aí do Covid-19, totalizando 172. Números nacionais, também aumentou bastante o número de pessoas mortas em todo o país, subiu para 553 o número de pessoas infectadas pelo Covid-19 que acabaram morrendo em todo o Brasil, um salto aí de 13% em relação às últimas 24 horas. O Ministério da Saúde, assim como as secretarias estaduais de saúde, eles fazem esse balanço justamente para verificar essa curva nas últimas 24 horas e adotando medidas, não é isso, Adalberto? Então, aumentou em todo o país, essa curva aumentou em 13%, tinha ficado nas últimas 24 horas em 8% em relação à questão de mortes e aumentou aí para 553 o número de mortes registradas em todo o país. Já o número de casos confirmados também teve uma elevação, agora já ultrapassa o número de 12 mil casos confirmados em todo o Brasil, uma elevação de 8% em relação às últimas 24 horas. A gente estava em 11.130 casos confirmados em todo o Brasil, agora já passa de 12 mil, são 12.056 casos, uma
uma taxa de letalidade aí de 4,4% em relação ao número de pessoas que acabam sendo infectadas pelo Covid-19 e, lamentavelmente, acabam morrendo. A gente tem percebido também, Adalberto, além dessa questão sanitária, a questão da saúde, a vida é o principal neste momento, a manutenção da vida, a recuperação das pessoas, que as pessoas também não sejam infectadas, a questão da prevenção também, como é muito importante, mas a gente também tem um olhar aí atento para a questão questão econômica de todo o país, né? Muitas empresas que estão enfrentando dificuldades, setores da economia que estão enfrentando dificuldade por conta dessa pandemia, a questão do isolamento social, enfim. E um dos setores que está sofrendo com essa situação é o setor hoteleiro, que tem sofrido muito com essa situação. As viagens elas estão um tanto restritas aí e também as pessoas estão evitando circular, como é uma recomendação, que as pessoas evitem ao máximo circular. Tem acontecido menos viagens e o setor hoteleiro tem acumulado muitos prejuízos nesta temporada. A gente preparou uma reportagem mostrando essa situação do setor hoteleiro aqui no estado do Maranhão, que tem sofrido bastante por conta dessa pandemia do novo coronavírus. Vamos acompanhar. O salão e a área de lazer vazios se transformaram em um cenário comum para a rede hoteleira. Com a crise provocada pelo novo coronavírus, as taxas de ocupação despencaram. Em São Luís, ela é de somente 6%, mas há hotéis em situação ainda pior. E este hotel aqui mesmo, ele está com 6% de ocupação já próximo dos seus 15 dias. Também tem outros hotéis que buscaram alternativa, como hospedar os médicos, alguma coisa desse tipo. E algum outro hotel que deve ter, de fato, a gente chama isso do colchão, deve ter algum contrato com alguma empresa como a Vale, a Lumar e etc., a EMAP, deve ter um mínimo lá desse pessoal, né? Mas já é uma situação bastante grave na questão de sobrevivência do ramo hoteleiro. Crise que se espalha pelo estado e que afeta também outros ramos do setor do turismo. Com a interrupção de viagens, regiões turísticas estão vazias. E infelizmente é com muita tristeza, né, que a gente olha os passeios que até então costumamos levar muita gente sem ter ninguém. Infelizmente a gente está em Santa Amaro, como tu pode ver, não tem praticamente ninguém. Até então a cidade que se mantém praticamente 80% de sua atividade financeira da cidade, praticamente feita do turismo. As pessoas próximas a mim que vieram reclamar que estão realmente em situações complicadas, situações difíceis, porque o turismo que injetava dinheiro na cidade. Não só aqui em Santa Amaro, mas em Barreirinhas, como em quanto outras cidades também. O secretário estadual de Turismo afirma que as medidas de restrição social ainda não podem ser amenizadas e que está em constante diálogo com representantes do setor. Com base nisso, medidas estão sendo tomadas. Olha, o governo do estado do Maranhão tem tido uma preocupação muito grande em relação a todos os segmentos econômicos do nosso estado, especialmente ao segmento do turismo, que é, mais do que qualquer outro, profundamente atingido com essa crise trazida pelo coronavírus. Então, na semana passada nós publicamos 5 editais. Esses editais são voltados ao segmento turístico para apoiar essa importante cadeia econômica que é o turismo, e nós nós tivemos essas ideias que são voltadas aos meios de hospedagem, aos restaurantes, aos artesãos, aos guias de turismo, para que de alguma forma a gente esteja apoiando, esteja fomentando essa cadeia que nesse momento está bastante abalada. Pois é, Adalberto. Então, como você pode acompanhar também os telespectadores, situação delicada no setor hoteleiro que acaba impactando em outras áreas também, a questão turística, como de bares, restaurantes, enfim. Toda uma cadeia que acaba sendo prejudicada por um problema aí sem precedentes, que é a questão da pandemia do novo coronavírus, que tem atingido todo o mundo. Aqui no Brasil não é diferente. Vale lembrar que a recomendação ainda é de isolamento social. A gente sabe, as autoridades têm tido um olhar carinhoso e atencioso, como eu acabei de dizer, na questão econômica. Todo o país também tem se mobilizado para tentar interferir da menor forma possível negativamente nessa questão econômica do país, a parte financeira, mas é algo que ainda é recomendado, a questão do isolamento social, que as pessoas evitem fazer essa circulação, inclusive viagem de um local para outro, para evitar justamente essa circulação. Quanto mais as pessoas respeitarem, mais tiver conscientização, mais rápido a gente vai passar por essa crise, mais
mais rápido a gente vai combater o vírus, vencer essa guerra, e aí sim o país vai poder retomar. Quanto menos as pessoas obedecerem essas recomendações das autoridades sanitárias, autoridades políticas, baseadas aí em questões científicas, mais demorado vai ser e mais a economia e a saúde do país vai sofrer também. E aí a gente conta com a conscientização das pessoas. Agora, Adalberto, a gente mudando de assunto, vamos falar agora sobre a questão da maré. A maré amanheceu bem elevada hoje. O pico aí, a maré alta, a primeira maré alta aqui na capital São Luís, foi por volta de 6 da manhã e 25 minutos, 6 horas e 25 minutos, portanto agora há pouco, a gente passa poucos minutos agora das 7 horas da manhã, por volta de 7h10, então aconteceu há menos de 1 hora atrás a maré alta, 6h25 da manhã, medindo 6 metros e 30 centímetros. A gente está aqui no cais, aqui na Avenida Beira-Mar, só para mostrar, ali já tem a marca da água, a água está invadindo, agora já deu uma baixada, né, ou pelo menos controlou, mas ela já chegou aqui a atingir a Avenida Beira-Mar, já chegou aqui a parte da avenida, inclusive está bastante molhado. Ainda ali tem uma descida aqui, uma espécie de escada aqui nessa parte da Avenida Beira-Mar, bem próximo aqui ao Viva, onde tem um centro de testagem também que foi inaugurado recentemente no combate ao coronavírus, e a gente percebe que a maré está bem alta, bem elevada, ela chegou a 6 metros e 30 centímetros, a gente acredita que ela ainda está no pico aí de maré alta, que foi por volta de 6h25 da manhã, e a água ainda está bastante elevada aqui na região central de São Luís, como a gente pode perceber aqui na Avenida Beira-Mar. A gente tem informação também que lá no Portinho, onde é comercializado aí peixes, mariscos, enfim, a água também invadiu, deu uma prejudicada no pessoal que presta serviço lá, que trabalha, enfim, com a venda também nos consumidores. A água também invadiu naquela parte, a gente sabe que a maré vem até aquele local e, portanto, invadiu também ali no Portinho, a região bem próxima ao Mercado do Peixe, também aqui na região central da cidade, onde a gente está bem pertinho. A água também invadiu lá na região do Portinho, bem como aqui na Avenida Beira-Mar, maré alta nesta terça-feira aqui na capital São Luís. A gente volta com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo. Já já você volta com outras informações. Portanto, o céu aí azul, o sol brilhando aqui na capital de todos os maranhenses nessa manhã, com maré bastante alta, como disse o Eduardo, né? São 7 horas e mais 12 minutos, 7h12. Olha, é grande a expectativa dos trabalhadores em relação ao auxílio emergencial que eles devem receber. A Caixa Econômica deve divulgar hoje, nessa terça-feira, portanto, um aplicativo para cadastro das pessoas que terão direito ao benefício. No calçadão, nenhum vendedor ambulante no local. As bancas de comida na Praça de Fátima vazias. É que o número de trabalhadores autônomos em Imperatriz diminuiu por conta do isolamento social devido ao coronavírus. Depois que aconteceu isso, nós temos quebrado nossa venda muito. Nós estamos sobrevivendo porque Deus está ajudando, porque eu não sei nem como é que nós estamos fazendo. Nós pegamos a mercadoria, em vez de vender no dia todinho, não vende. Foi aprovado pela Câmara e pelo Senado o benefício de R$ 600 para ajudar trabalhadores autônomos, informais e microempreendedores individuais durante a pandemia do Covid-19. Para Caroline, que trabalha como feirante há 2 meses, a notícia é boa. A parte ruim da história é que ela não sabe se vai conseguir receber. Mulher, eu não estou com muita expectativa não, porque eu não sei se eu vou receber, mas se vier, bem-vindo. R$ 600 dá para fazer muita coisa, né? Devido à pandemia, um dos grupos que mais deve sentir as consequências é a dos autônomos e dos trabalhadores informais. Segundo o IBGE, são mais de 24 milhões de pessoas. Esse trabalhador intermitente, ele terá o direito ao benefício durante 3 meses consecutivos de R$ 600, né? Aqueles trabalhadores que possuíam vínculo intermitente assinado, contrato de trabalho intermitente assinado com empresas até a vigência da medida provisória, eles também poderão ingressar com um pedido requerendo o benefício ao Ministério da Economia, através da Gerência Regional do Trabalho ou através de outros campos que serão disponibilizados pelo Ministério da Economia. A Caixa Econômica Federal informou que vai lançar nesta terça-feira, dia 7, o aplicativo que vai permitir o cadastramento de trabalhadores para receberem o auxílio emergencial. A gente vai continuar trazendo informação para você aqui sobre esse auxílio emergencial. Está todo mundo nessa expectativa, ainda muitas dúvidas, né? Ainda foram geradas a partir dessas informações iniciais, essa medida provisória. Torcer para o sistema não dar pane, para dar tudo certinho, para que o trabalhador imediatamente, o mais rápido possível, possa receber esse valor que é tão importante, né? Que é fundamental para a sobrevivência, gente, das pessoas que foram afetadas, estão sendo afetadas, claro, por essa pandemia, não é? Uma outra observação, 2 observações. Uma,
há muita gente utilizando, aproveitando esse período para aplicar golpes. Já já a gente vai mostrar uma reportagem, vai repetir uma reportagem que o Silvão mostrou no Bandeira 2, golpes que estão sendo aplicados pela internet com as pessoas aproveitando esse momento aí de cadastro das pessoas, enfim. Então, muito cuidado com a mensagem que você receber, principalmente no WhatsApp. Não faça, não abra a mensagem, não passe seus dados, aguarde a informação oficial da Caixa Econômica, entre nos sites oficiais para poder fazer então o seu cadastro e evite receber esses links ou fazer cadastro a partir de links recebidos, em especial pelo aplicativo WhatsApp. Essa é a primeira observação em relação às pessoas que estão aplicando golpes. A outra é que muita gente se aproveitou do momento, deu uma conta corrente à agência, segundo esse material que está sendo veiculado na internet, para doação de dinheiro para o Ministério da Saúde nesse momento. Vejam só que situação. E aí você recebe o material, você pensa que é ali a logomarca do governo, enfim, para fazer doação em dinheiro para o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde lembra que não faz esse tipo de arrecadação. O Ministério, inclusive, recebe equipamentos, mas não dinheiro das pessoas. Portanto, fica aqui o alerta mais uma vez. Olha, o coronavírus fez o mundo parar, não é? Mas a vida continua. Para garantir o orçamento, muitas empresas e profissionais estão se adaptando à nova realidade e encontrando outras formas de seguir em frente. A mudança veio após a determinação de isolamento social por causa da pandemia do coronavírus, o Covid-19. Então, os nossos clientes estão sendo acompanhados via WhatsApp, por videoconferência, e também por grupos de WhatsApp, onde eu envio vídeos personalizados. Agora é assim que a Keliane faz os atendimentos diários. A Maria Eduarda é uma das pacientes. Eduarda, conta pra gente como é que está sendo para você receber esse tipo de atendimento a partir de casa, de forma virtual, uma vez que você não pode ter contato com a sua professora. Eu achei muito interessante e também foi muito legal, porque se você está em casa, não é obrigado, você não pode ficar parado, você tem que ficar fazendo os movimentos para sua coluna não voltar a ficar com problema de novo. E a Keliane, com essa nova modalidade de atendimento, mantendo os pacientes bem perto, mesmo estando longe. Mas o trabalho está firme e forte, a gente está trabalhando em outras questões, aproveitando o momento para estudar mais, para estudar as oportunidades que estão surgindo. A profissional criou essa estratégia para não deixar os pacientes na mão e tem dado certo. Para ela, é hora de se reinventar e ver no escuro uma luz no fim do túnel. E assim vai motivando outros profissionais. Vai para um lado, para o outro. Interessante, né? Usar a tecnologia a favor, portanto, de situações como essa, em momentos como esse, né? E a gente vai mostrar daqui a pouco um programa do governo do estado voltado para profissionais da beleza. A gente vai saber como é que a preocupação em relação a essas pessoas que estão sem renda nesse período. E a gente vai falar sobre esse programa já já no próximo bloco aqui no Bom Dia, tá bom? Você ligado no Bom Dia Maranhão em todo o estado. Obrigado pela audiência aos amigos em Imperatriz, Caxias, Codó, em Santa Inês, em Açailândia, os amigos que acompanham a nossa programação. Nosso muito obrigado também. Nós voltamos hoje a mostrar como os maranhenses estão lidando com esta pandemia em diferentes partes do mundo. A França soma mais de 7.500 mortos, infelizmente. Mas agora entra em uma fase de redução da contaminação pela Covid-19 por várias medidas que foram adotadas. Nós vamos ter hoje a participação da bailarina e professora de dança Nete Leite, que fala como o país tem enfrentado o problema. Vamos ver. Olá, eu sou a Nete Leite, maranhense, bailarina e professora de dança e moro na França há 15 anos. Estou aqui para falar para vocês sobre a minha experiência de estar vivendo aqui nesse momento de pandemia no mundo e inédito para a nossa geração. Eu vou explicar rapidamente para vocês como se passa o confinamento aqui na França. Nós temos o direito de sair 1 hora por dia. Nessa 1 hora você pode fazer suas compras, supermercados e farmácias, você pode passear o seu animal de companhia e você pode fazer o seu esporte individual. Tudo isso sob o controle da Polícia Municipal
E para os mais rebeldes, as pessoas que não obedecem essas regras, você paga uma multa de 200 euros e para os recidivistas, 450 euros. E ter a consciência de que tem que ficar em casa para não correr risco e para não sobrecarregar o nosso sistema de saúde. Então, estamos na nossa 3ª semana de confinamento, 20º dia, com resultados positivos. Então, amigos conterrâneos, fiquem em casa, protejam seus filhos, protejam seus pais, protejam seus avós, protejam-se. É a nossa única arma, é a única solução, é o confinamento. Fiquem bem e fiquem com Deus. Obrigado, Onete, pela participação aqui. Fica a observação mais uma vez para todos nós aqui. A ideia é exatamente essa e é essa motivação que a gente percebe nas pessoas que gravam os vídeos e mandam para nós, maranhenses que estão morando em várias partes do mundo, lidando com essa situação. Fique em casa, vamos seguir as medidas e as recomendações. São 7 horas e mais 20 minutos. Confira agora o nosso giro de notícias. Na principal avenida de Presidente Dutra, o movimento foi intenso ontem. Filas enormes se formaram nas portas das agências bancárias e lojistas decidiram abrir as portas, mesmo com o decreto do governo do estado que permite apenas o funcionamento de atividades essenciais e pede o distanciamento social da população. A Organização Mundial de Saúde e o Ministério da Saúde recomendam o isolamento social para barrar a transmissão do novo coronavírus e, por consequência, a superlotação das unidades de saúde. 20 caminhões foram utilizados para retirar 270 famílias ribeirinhas na cidade de Bacabal. Segundo a Defesa Civil Municipal, o volume do rio Meari ainda está subindo e, por isso, mais moradores serão retirados das áreas de risco nos próximos dias. Os desabrigados e desalojados foram levados para abrigos. As vendas de Páscoa em 2020 devem registrar queda histórica de 31,6% em relação a 2019. Se for confirmada, representará perda de 738 milhões de reais para o setor de comércio em todo o país. A estimativa é da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Ainda de acordo com o estudo, a queda é o efeito da pandemia da Covid-19, que restringiu drasticamente o fluxo de consumidores nas lojas. Nessa Páscoa, a melhor recomendação, né, quer dizer, em relação a quem gosta, né, desse período e de ovo de Páscoa, é chocolate com segurança, né? No próximo bloco, profissionais de beleza participam de programa para obterem renda durante a crise da Covid-19. E mais, Silvan Alves atualiza os principais assuntos da área de segurança. Nós voltamos já um instante só. São 7 horas e 22 minutos e fique em casa. São 7 horas e mais 25 minutos, de volta ao Bom Dia Maranhão, ao vivo para todo o estado, aqui pela TV Difusora. Como eu falei no primeiro bloco, criminosos estão aproveitando o período de pandemia, gente, para aplicar golpes usando a internet. Vamos ver na reportagem de Eduardo Ericeira. A notícia de que o governo federal sancionou a lei que cria o auxílio mensal de R$ 600 para trabalhadores informais, microempreendedores individuais e beneficiários do Bolsa Família é verdadeira. Mas criminosos aproveitam essa informação e a crise causada pelo novo coronavírus para aplicar golpes prometendo o auxílio e então roubar dados pessoais de possíveis vítimas. Além de páginas falsas na internet, uma das formas encontradas pelos criminosos é o uso de redes sociais, como o WhatsApp, por exemplo. Nele, os usuários recebem uma mensagem sobre o auxílio e são direcionados para sites espiões, que solicitam o preenchimento de um formulário com seus dados pessoais para ter direito ao saque. Justamente para poder, nesses dispositivos, fazer o cadastro. Você, no primeiro momento, vai fazer um cadastro. Esse cadastro vai para a União e depois de aprovado o cadastro, aí sim vai ser disponibilizado dinheiro. Então, no primeiro momento, ninguém vai receber dinheiro, vai ser feito cadastro e esses aplicativos vão ser baixados em lojas virtuais, tanto da Google, que é o Play Store, como da Apple, que é o Apple Store. Então não baixe aplicativos que venham de links. De forma espontânea ou devido ao vírus que pode se instalar no celular, muitas pessoas compartilham a mesma mensagem para outros usuários do aplicativo que é usado pelos golpistas, levando amigos ou parentes a caírem na fraude também. Por isso, o Procon Maranhão orienta que, ao receber esse tipo de mensagem, o usuário verifique a veracidade das informações. Os canais de denúncia do Procon estão disponíveis à população. Quando vem link
a orientação do PROCON, nunca clique no link. Nunca, nem que seja de piada, de brincadeira. Evite clicar em link. E outras, se você receber participe de uma campanha assim, ligue para o número X, evita fazer. Se você não sabe quem está te enviando aquela mensagem, evita. Se você sabe, confirme com a pessoa. As autoridades alertam que essas mensagens com falsas promoções, doações, elas acontecem durante todo o ano, mas são intensificadas quando a população está mais suscetível a golpes. Com essa questão do benefício, vai ser o público de baixa renda, entendeu? E às vezes não tem tanto acesso à informação e termina na ânsia de receber logo porque está precisando, porque a situação está complicada para todo mundo e para eles mais ainda. Eles tentam fazer logo para poder receber mais cedo. Só que não é assim que funciona, os jornais têm informado isso, que existe um calendário, que o governo vai disponibilizar os canais corretos. Então o momento é de calma, que eu acho que tudo vai ser no momento que tiver que ser. Silvan Alves está aqui comigo, a gente tem outros assuntos, mas Silvan, vale mais uma vez alertar, né? Sim, já tem gente até pedindo, botando agência, conta para doação para o Ministério da Saúde. O Ministério não recebe existe, doação né? em dinheiro, né? Não existe isso. E outra coisa, as pessoas não devem compartilhar esses links, não é? Porque muita gente coloca em grupos e tal, esses links aí, que é justamente a questão do auxílio. Os golpistas, eles souberam, eles têm conhecimento de que a necessidade das pessoas é muito grande e o momento é muito difícil de crise financeira para todo mundo, então eles pegaram esse negócio aí e estão aplicando golpes em todo mundo aí. Muita gente precisa ter muito cuidado, essas pessoas que ao invés de você receber o auxílio que está sendo esperado, você pode levar um golpe, não é? E a situação fica pior do que está. Não é? Bem lembrado, Silvan. Bom, vamos falar sobre a prisão de suspeito por roubo de carga. Quantas pessoas foram presas, Silvan? Foram 3 pessoas que acabaram sendo presas, 2 mulheres, no caso uma de 20 e outra de 30 anos. Isso aí foi lá no Itaguará, naquela região do Itaguará, que fica ali próximo do Coatrac. Na casa delas foi encontrada essa quantidade aí de produtos de beleza, um homem de 35 anos. Esse homem aí, ele tinha 4 mandados de prisão em aberto e estava solto, estava na rua, foi preso agora, nessa operação que foi feita pelo Departamento de Combate ao Roubo de Cargas da Polícia Civil. Essa quadrilha aí, ela pode estar envolvida em roubos aí de produtos de beleza, da Natura, Jequiti, Jafra, que são os produtos aí que eles vão roubando, de cargas que estão avaliadas em mais de R$1 milhão, né? Que eles desviaram, acabaram roubando essas cargas aí. Tem mais gente envolvida, a polícia identificou essas outras pessoas e está localizando. Os 3 que acabaram sendo presos já foram encaminhados, as 2 mulheres e o homem foram encaminhados lá para o Complexo Penitenciário São Luís. Silvan, agora tivemos o caso de um policial baleado, onde foi? Mais um policial, são 4 policiais já baleados aí por questões diversas, teve 2 por tentativa de assalto, um outro foi atingido por integrante de facção e esse outro foi numa briga com o vizinho, o cabo Cleone. Ele é lotado lá no 20º Batalhão da Polícia Militar, lá em Vargem Grande, mas tem os familiares dele que moram ali no Rio São João, área do município de São José de Ribamar, e lá ele se desentendeu com o vizinho por causa de uma árvore que caiu de um quintal para o outro, né? E aí gerou uma discussão entre o cabo e um auditor, ele é auditor fiscal e é advogado, e aí entraram em atrito, a discussão foi se acirrando, e aí o auditor teria sacado de uma arma e deu 3 tiros no policial, né? Ele foi levado para o hospital Clementino Moro, Socorrão 2, deve sair um boletim agora de manhã com o quadro clínico dele. Ele levou 3 tiros, foi submetido a uma cirurgia e permanece internado naquele hospital. O autor do crime conseguiu escapar, não foi preso aí pela polícia. Obrigado, Silvan. Até amanhã. Ok. Bom dia, Adalberto. Até amanhã. Bom dia a você, bom dia a todos. São 7 horas e mais 31 minutos, 7h31. Olha, com a chegada da Semana Santa, aumenta aí, claro, a procura pela venda de pescado, em especial lá na região tocantina. A gente vai ver agora na reportagem do Emerson Pinto. O aumento da procura pelo peixe movimenta o comércio especializado na venda do produto em toda a cidade, inclusive nos bairros mais distantes da área comercial. Aqui na Vila Redenção, o seu João espera vender mais de 1.000 quilos de peixe somente esta semana. Na segunda-feira, de acordo com ele, a venda foi fraca. Deve melhorar mesmo a partir da quarta-feira. A procura tímida no primeiro dia útil da Semana Santa não é motivo para ele não abastecer as caixas. Recebeu 300 quilos, peixes que vêm de criatórios do estado do Tocantins.
Ele entrega limpo e até cortado para o cliente, que vai chegando aos poucos. Fresquinho, é da hora e também a qualidade é imprescindível, a qualidade do produto dele. É a semana do peixe, né? É Semana Santa, não é semana de vender peixe. Ninguém quer comer carne, muitos comem carne, muitos não comem. Aí tem que ter peixe para o pessoal comer. Não pode faltar o peixe para o pessoal. O peixe já salgado é outra opção que seu João oferece ao cliente. No próximo bloco nós vamos falar sobre o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio Enem 2020, hein? E mais, João Coutrin fala sobre mais um capítulo na crise Bolsonaro-Mandetta. São 7h32. O Bom Dia volta já já. São 7h36, 7h36. Olha, foi lançado no estado um programa para profissionais de beleza obterem renda durante a crise do Covid-19. O Eduardo Erceira está comigo e tem detalhes a respeito desse programa. Eduardo. Pois é, Adalberto, quem vai nos repassar mais informações a respeito deste programa, deste assunto, é o presidente da MAPA, o Antônio Nunes, que está aqui conosco. Presidente, muito bom dia, obrigado por nos atender. Vai atender então essa parcela que trabalha em salões de beleza, essa parte mais estética. Como é que vai funcionar e como é que foi pensado isso? Muito bom dia. Tá. Bom dia, esse programa foi pensado inclusive pelo governador Flávio Dino para contemplar os profissionais de salão de beleza, que é um profissional que está infelizmente fora do mercado, fora da atividade, sofrendo diretamente com essa pandemia. O programa Voucher da Beleza, ele consiste num programa no qual o profissional, que pode ser o cabeleireiro, a pedicure, manicure, a pessoa que faz limpeza de pele, assim como delineador de sobrancelha, eles podem se credenciar no site da MAPA, www.mapa.ma.gov.br. Lá você vai encontrar o edital, irá encontrar inclusive um texto de perguntas e respostas, algo bem mais didático, explicando todo o programa. E através do e-mail da Diretoria Serviços, sem um C cedilha, só com um C, Servicos, @mapa.ma.gov.br, você se credencia. Se credenciando no período do dia 6, desde ontem, até o dia 13, na próxima segunda-feira, aguardo o resultado até o dia 16. O dia 16 serão anunciados os credenciados, bem como os vouchers foram distribuídos, porque serão 4.000 vouchers distribuídos igualitariamente nas categorias, em cada categoria que eu mencionei. Esse voucher ele tem valor de R$ 15 a R$ 30, de acordo com o serviço. Por exemplo, cabeleireiro, corte tanto feminino ou masculino ou barba, R$ 30, limpeza de pele, assim como pedicure e manicure, R$ 20, e delineamento de sobrancelha, R$ 15. O profissional poderá ser contemplado com até 15 vouchers, de acordo com a quantidade de credenciados. Esse voucher, no entanto, o serviço não será prestado agora. O credenciado irá receber o valor do benefício até 15 dias após o credenciamento, ou seja, até o início do mês de março, do mês de maio, mas, no entanto, o serviço só será prestado no mês de outubro, quando, se Deus quiser, toda essa situação já tenha passado. E será prestado para os servidores públicos, que serão sorteados, contemplados pelo Dia do Servidor Público, pelo mês do Servidor Público, e aí sim, no local indicado pelo profissional credenciado, é que o servidor público irá se dirigir e irá se beneficiar do corte de cabelo, da limpeza de pele ou outro serviço do salão de beleza. Presidente, a gente lembra que essas medidas estão sendo adotadas tanto pelo governo estadual quanto pelo governo federal e os governos municipais dentro de um planejamento orçamentário, não é isso? Isso, na realidade, isso não está nem previsto no orçamento, porque é uma crise que pegou todo mundo de surpresa, mas é o papel do Estado, obviamente, de dar garantia mínima, né, de dar um mínimo de dignidade ao cidadão. O cidadão, ele praticamente, que esse profissional, como eu já citei, ele está totalmente sem receita, sem renda. Então, dá garantir uma renda mínima a esse profissional nesse período de tão sofrimento, de tanta limitação para toda a sociedade. É um período bom, como você disse, presidente, teve início ontem, até a próxima segunda-feira, uma semana as pessoas podendo se inscrever. Quando a pessoa entra no site, lá vai ter um formulário para preencher, como é que funciona? Isso, na verdade tem um site, aí lá tem modelo de formulário, a pessoa preenche e manda por e-mail. Vai ser tudo via e-mail, nada físico, apenas se pede uma documentação comprobatória de que a pessoa exerce a profissão por mais de um ano. Essa comprovação pode ser através de carteira de trabalho, pode ser através de através de declaração do próprio salão de beleza, pode ser através de recolhimento para a Previdência Social, para alguma entidade sindical ou associativa. Então tem várias formas de você comprovar
o exercício dessa atividade por mais de um ano. Dia 16 será divulgado aí a lista. Quem não entrar nessa lista deve ficar preocupado? Como é que deve proceder, presidente? Não, todo mundo que for se credenciar, que tiver com toda a documentação ok, será credenciado. Não tem razão por que não incluí-lo. Só não será credenciado quem não preencher, infelizmente, os critérios constantes no edital. Essa lista do dia 16 vai ser o quê? Nominal? Vai ser por salão de beleza? Nome vai ser da nominal. empresa? Na verdade, a gente está o cadastramento por pessoa física, não é pessoa jurídica. Então sairá o nome dos beneficiários e a quantidade de voucher que cada um vai receber. Após sair a lista com os nomes, a pessoa tem que aguardar? Qual será o procedimento? Ela aguarda, ela vai ter um documento, ela vai aguardar no mês de outubro, que certamente o servidor público que for sorteado irá procurá-lo para usufruir do serviço. Então tem que estar acompanhando. Dia 16 será divulgado? Vai ser divulgado e o pagamento será feito na conta corrente que será indicada pelo credenciado no início do mês de maio. Ok, a gente conversou aqui com o presidente da MAPA, Antônio Nunes. A gente volta ao estúdio com você, Adalberto Melo. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Obrigado ao nosso entrevistado também pela participação aqui no Bom Dia. MAPA, que é Maranhão Parcerias, não é importante esse programa? Olha, mais de 50% das pessoas contaminadas pela Covid-19 aqui no Maranhão são mulheres. Diante desse cenário, aumentam as dúvidas sobre como a doença pode impactar grupos mais vulneráveis, como as gestantes. A contaminação do novo coronavírus entre gestantes tem levado o governo do estado a adotar novas rotinas para proteger as pacientes das maternidades de São Luís. Mesmo sem registros de casos do novo coronavírus entre gestantes ou mulheres que já deram à luz, a maternidade de alta complexidade do Maranhão tomou algumas medidas para reduzir os riscos de contaminação. A direção suspendeu as visitas e restringiu o número de acompanhantes a apenas uma pessoa. Para diminuir os riscos de infecção e aumentar a rotatividade nos leitos, as altas hospitalares foram alteradas. As pacientes de partos normais passaram a ter alta em 24 horas e não mais em 48 horas, como era de costume. E nos casos de cesarianas, que antes saíam depois de 3 dias, agora são liberados em até 36 horas. As consultas de pré-natal também foram remanejadas. A gente está restringindo as consultas àqueles casos mais graves, diabetes, pressão alta, cardiopatias, esses casos mais graves com risco maior de complicações, se não realizar a consulta em tempo hábil. 9 mulheres que deram à luz na última semana permanecem internadas em isolamento com síndrome gripal. De acordo com o diretor técnico da unidade de saúde, as pacientes testaram negativo para H1N1 e estão estáveis. Mas a maternidade segue com 7 leitos de UTI para atendimento dos casos graves. Está fugindo a nossa normalidade, isso não é a nossa realidade, nosso perfil é outro completamente diferente. Só que a gente mudou esse perfil para poder concentrar essas pacientes nessa unidade, para não disseminar o vírus, né? A forma que a gente tem de conter a disseminação, concentrando essas pacientes aqui e no materno infantil. São 7 horas e 43 minutos, 7h43. Agora vamos falar de política? Comigo, John Coutrinho, a gente começa falando de mais um capítulo da novela Bolsonaro Mandetta. Aliás, uma novela que cada capítulo, enfim, parece que não vai terminar, né? Não, vai terminar não, Adalberto. Bom dia a todos. De forma alguma, a gente não sabe porque o presidente Bolsonaro é muito imprevisível, né? Uma vez ele fala uma coisa hoje, amanhã ele pode mudar de ideia. Eu só digo uma coisa, Adalberto, até hoje o Mandetta, ainda hoje... Até agora, você foi participar do programa? Nesse horário aqui, ele é ministro da Saúde, né? Só não foi demitido ontem, primeiro porque... Houve uma pressão, Adalberto, da ala militar, né? O Luiz Eduardo Ramos, ali da Secretaria de Governo, o Braga Neto também, né? Tem a Casa Civil, e eles pressionaram o presidente que não era momento, né, de demitir o Mandetta. Eles convenceram o presidente, porque o presidente já estava decidido, ele já sinalizou no domingo, né, dizendo que ia usar a caneta, e ele estava prestes a usar a caneta mesmo, para demitir o Mandetta. Então ele foi convencido por hora, aí a manter o ministro da Saúde Mandetta no cargo, por essa ala militar e também por um argumento, né, que convenceu muito o presidente. Sabe qual é esse argumento? Mexendo com o orçamento, deve ser, com dinheiro. Também. Além da questão do recado do Congresso, do Davi Alcolumbre e do ministro do STF também, né, que o presidente do STF também, o Toffoli, eles mandaram um recado para o presidente, disse que não queriam a saída do Mandetta. Mas o argumento principal foi o seguinte...
essa ala, né, militar do governo do presidente Bolsonaro falou o seguinte para o presidente, que o número de mortes pelo coronavírus irá aumentar. E aí o Mandetta saindo agora, vão atrelar a saída do Mandetta ao número de mortes que ocorrerá pelo coronavírus, pelo Covid-19. Ou seja, o Mandetta ainda poderia sair por cima ainda, né, mais na frente, por conta dessa questão. Ou seja, o provável aumento do número de mortes, a saída dele, então, iam atrelar, justificar a saída dele, consequentemente, aí a questão do aumento do número de mortes e óbitos da pandemia do coronavírus. A que ponto chegamos, né? A que ponto chegamos. Então, o presidente decidiu deixar o Mandetta, né, no cargo. O Osmar Terra está ali, em stand-by. O Osmar Terra, que é o deputado, já foi ministro, né, do presidente Bolsonaro, está em stand-by a qualquer momento. Ele pode aí assumir o Ministério da Saúde. Outra questão, Adalberto, importante. O Mandetta flexibilizou um pouco em relação às medidas de quarentena, isolamento social. Como? Já uma nova determinação, né, do Ministério da Saúde, aí, em que, não havendo um número largo, né, de mortes, de contágio pelo coronavírus, flexibilizar a questão do isolamento, ou seja, isolamento vertical, abrir o comércio. Então isso, o Mandetta cedeu um pouquinho, né, acabou cedendo um pouquinho em relação a isso, já uma nova norma do Ministério da Saúde. O certo é, Adalberto, que, apesar do Mandetta ter dito ontem que precisa de paz, não se sabe se ele vai ter paz mesmo para continuar ali no Ministério da Saúde. Tem os olavistas, né, o Olavo de Carvalho já pediu a demissão dele, tem uma ala ali das redes sociais, né, também criticando ele, trazendo fatos antigos, até fake news em relação ao Mandetta, né, da relação dele com a China, ou seja, que ele teria beneficiado um grupo médico, hospitais, ou seja, uma série de acusações para tentar desestabilizar o Mandetta. Então, a gente espera muito que ele tenha a paz mesmo, tenha as garantias para continuar ali, né, exercendo seu trabalho, como ele sempre disse, né, através da ciência, do conhecimento. Ontem ele foi até, inclusive, também, o presidente me pediu que ele se reunisse com 2 médicos, já para ele autorizar, olha só, para ele autorizar, através do Ministério da Saúde, o uso, né, daqueles medicamentos, hidroxicloroquina, com azitromicina no combate ao coronavírus. O Mandetta recuou e disse não, vamos aguardar, né, as outras organizações se manifestarem e aí sim, quem sabe eu posso até assinar para fazer esse tratamento. Então ele foi encurralado de todas as formas ontem, cedeu um pouquinho por um lado, mas por outro ele se manteve irredutível na questão do tratamento e cedeu um pouquinho em relação às medidas tomadas nos estados que podem flexibilizar já a partir da próxima semana, né, Adalberto, em relação aí ao isolamento vertical, para as pessoas de risco, né, mais de 60 anos, que já têm comorbidade, várias doenças. Então pode haver essa flexibilização a partir de uma portaria do Ministério da Saúde e também a questão da abertura do comércio gradualmente em algumas cidades. Isso vai ser examinado caso a caso, ponto a ponto, aí pelos governantes locais. O Dória já disse que não vai recuar. O Dória já até, o governador de São Paulo, já até emitiu um decreto dizendo que continua, já estendeu, já prolongou, aqui no Maranhão também da mesma forma, e alguns governadores também permanecem irredutíveis em relação ao isolamento social. João, esse próximo assunto, a gente tem até uma imagem aqui para ilustrar. O PCdoB, o PDT, o Podemos e o DEM, eles se tornam as maiores forças da Câmara de São Luís? Terminou, né, Adalberto, no final de semana aí, a questão do troca-troca, né, de partidos, filiação partidária, domicílio eleitoral, a chamada janela e transferência de domicílio eleitoral. Nós temos aqui, eu vou ler aqui, colocar todos os vereadores agora com seus novos partidos, ou então aqueles que continuaram. Enquanto isso, a gente mostra, inclusive, a imagem que a gente tem aqui para ilustrar o... Nós temos aqui, por exemplo, né? o Osmar Filho, o vereador Osmar Filho, continua no PDT, né? O Osmar Filho, presidente da Câmara, ele permanece no PDT. Nós temos o Archo de Ogum, tem uma nova legenda agora, o vereador Archo de Ogum, do PCdoB. O Paulo Vitor também tem um novo partido do PCdoB. O Nato Júnior, né, se filiou ao PDT. Vereador Samarques, ao Podemos. Vereador Chaguinhas, ao Podemos. Marcial Lima, ao Podemos. Nós temos o Edson Gaguinho, que foi para o Democratas. O vereador Josué Pinheiro, que também se filiou ao Democratas. Ricardo Diniz se filiou ao Democratas. E o Estevão Aragão, que deixou o PSDB e foi para também o Democratas. O Beto Castro, filiado ao Avante.
vereador Genival Alves ao Republicanos, doutor Gutenberg ao PSC, nós temos o Afonso Manuel, filiado à Solidariedade, Silvina Abreu no PMB, né, com a Partido da Mulher brasileiro, e o Belino Júnior foi para o PRTB, deixou Cidadania. Então, Adalberto, essa é a nova formatação, né, aí dos vereadores de São Luís. Ou seja, até outro detalhe importante, o ex-candidato a prefeito de São Luís, né, ex-vereador Fábio Câmara, se filiou ao PDT. Ou seja, então, ele aí flertou com vários partidos e o Fábio Câmara se filiou ao PDT. Ou seja, são essas séries de mudanças agora. Só lembrando, eles não podem mais mudar de partido, os que forem candidatos. Os que forem candidatos nestas eleições, né, já definiram suas legendas e não podem, portanto, aí mais mudar de partido. Então, estão aí, como nós citamos aqui, cada vereador de São Luís com sua legenda. Outro detalhe importante, a vereadora Bárbara Soeiro não será mais candidata, a vereadora, e o filho, o Otávio Soeiro, será candidato pelo Podemos. E também outra mudança aí, né, e uma série de outras mudanças também relacionadas aí à Câmara Municipal. O certo é que PDT, Democratas, são os protagonistas agora ali com as maiores bancadas da Câmara Municipal de São Luís. Ô John, ontem em Brasília, o senador Everton esteve reunido com o líder da bancada do Congresso Nacional, o deputado Juscelino Filho. Eles tiveram uma reunião com o secretário nacional que atua nessa área da Defesa Civil, né? O objetivo é trazer recursos, é auxiliar os municípios maranhenses que passam por um momento difícil. A gente fala aqui da Covid, mas eu lembrava, nós temos uma situação de chuva, né, de alagamento, de população ribeirinha desabrigada, e essa reunião foi exatamente nessa direção? Nessa direção. Por exemplo, Tricidela do Vale, você pega a imagem de Tricidela do Vale, sempre que chove lá fica alagado, né, Adalberto, por conta do rio. Então é importante sim, sempre nesse período de inverno, algumas cidades maranhenses passam por essa questão de alagamentos. É claro que todos nós estamos focados na questão do Covid-19, mas é importante todos os esforços em relação também a ajudar esses municípios. Ainda mais porque eles já estão destinando recursos próprios do município para ajudar, né, essas pessoas, para ajudar na crise do coronavírus, da pandemia, e precisa também de recursos extras ainda mais para ajudar também na questão dos alagamentos e ajuda essas pessoas que ficaram desabrigadas também, que a gente sabe disso. No Maranhão, a gente sabe que Imperatriz passa por isso, nós temos ali Bacabal, Tricidela do Vale, né, região de Pedreiras também, várias cidades que sofrem por esses alagamentos. Então é importante essa reunião do senador do Maranhão, Everton Rocha, com o deputado federal Juscelino, que ainda é o coordenador da bancada do Maranhão. Eles se reuniram, portanto, ali no sentido de ajudar as nossas cidades, ajudar os nossos prefeitos a enfrentar também essa calamidade, que é a calamidade também aí relacionada, né, às chuvas, ao inverno, aos alagamentos. Em especial esses 20 municípios aí, não é, que foram tratados aí nessa reunião. Obrigado, John. Obrigado, até amanhã, Adalberto. John Coutrinho, nosso colunista de política, com a gente aqui no Bom Dia. Vem comigo porque é hora de saber a previsão do tempo para hoje, terça-feira. A semana já começou com chuva aqui na capital em alguns momentos. Hoje a previsão é de tempo nublado a parcialmente nublado e chuva ocasional à tarde e à noite. Mínima hoje em São Luís, 25, a máxima 33 graus. Na segunda maior cidade do estado, Imperatriz, tempo nublado e chuva ocasional também à tarde e à noite. A mínima de 25, a máxima de 33 graus, assim como em São Luís. Lá em Caxias, da mesma forma, coincidência, né? Mínima 25, máxima 33 graus. Por lá, céu parcialmente nublado, possibilidade de chuva ocasional no período da tarde. Mais 3 cidades do nosso mapa, a gente muda agora. Aqui é a parceria com o LabMet, Laboratório de Meteorologia. Zedoca, Itapecuru, Mirim, Balsas. Em Zedoca, tempo nublado, a parcialmente nublado, chuva ocasional isolada à tarde. Mínima 25, máxima 33. Em Itapecuru, Mirim, tempo nublado, a parcialmente nublado, possibilidade de chuvisco rápido, hein, gente? No horário da tarde. Mínima 26, máxima 34. Em Balsas, na região sul, céu parcialmente nublado a claro, possibilidade de chuvisco isolado à tarde. Mínima de 22 e máxima de 35 graus. Olha, a pandemia mudou a rotina em diversos setores, inclusive na área da educação, não é? Na Universidade Federal do Maranhão, só foi possível realizar a colação de grau, por exemplo, no curso de medicina, com auxílio da tecnologia. A solenidade ocorreu por meio de videoconferência e reuniu os 65 estudantes de medicina, 22 de Imperatriz, 33 de Pinheiro e 10 de São Luís. Um momento de extrema importância e relevância para quem agora se torna de fato profissional com o compromisso de salvar vidas. Gostaria de parabenizar todos os meus amigos e colegas de turno. Tenho certeza que com a nossa bagagem teórica e prática, teremos a possibilidade de servir a nossa sociedade da melhor maneira.
A cerimônia realizada pela Universidade Federal do Maranhão atendeu ao que determina a medida provisória número 934, de 1º de abril de 2020, que autoriza excepcionalmente a antecipação da colação de grau de quem já está no último período dos cursos de medicina, farmácia e enfermagem. A intenção é que essas pessoas possam unir forças a outros profissionais veteranos da área da saúde no enfrentamento ao novo coronavírus. Nesse momento que o país vive, de uma pandemia, nós devemos, como médicos, estar na linha de frente. E vocês, agora recém-formados, estarão certamente cuidando de cada paciente, podendo ajudar o país, a sociedade e todos nós a superar esse momento tão difícil. Os estudantes que tiveram a colação de grau antecipada sabem o tamanho da responsabilidade daqui para frente, mas, claro, não escondem a satisfação por terem alcançado o maior objetivo deles. Vitória. Satisfação. Superação. Sabedoria. Humanidade. Realização de mais um sonho. Resiliência. Crescimento. Gratidão. A gratidão é nossa também a todos os profissionais da área da saúde, não é? Vamos falar sobre o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Quem tem os detalhes para nós é Eduardo Ericeira, que está comigo ao vivo. Eduardo, qual a informação que você tem? Pois é, Adalberto, falando aqui de datas, de prazos, até o dia 17 de abril, aí prazo para a questão da pessoa solicitar a isenção do pagamento no Exame Nacional do Ensino Médio, não é para fazer a inscrição, é apenas para solicitar. Claro, cada caso será analisado e para também justificativa para quem aí pediu isenção e acabou não comparecendo aos dias de provas. Foram 2 dias em 2019, também vai ter que fazer a justificativa. Se quiser, mais uma vez, a isenção, essa justificativa também, claro, será analisada. Esse prazo para pedido aí de isenção da taxa, do pagamento da taxa para inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio, vai até o dia 17 de abril. Logo após esse processo, a pessoa tem que se inscrever, aí sim, entre os dias 11 e 22 de maio. Tanto aquelas pessoas que pedirem a isenção da taxa, tanto aquelas que apresentarem a justificativa do porquê não compareceram ao Exame Nacional do Ensino Médio em 2019. O resultado será divulgado até o dia 24 de abril. A gente lembra aqui que as pessoas que têm direito à isenção são aquelas pessoas que aí cursaram o ensino médio em escola pública ou então em escola particular, mas como bolsista integral. Além disso, estejam aí cadastradas no Cade Único e programas do governo federal, tenham aí uma renda mensal familiar de até 1,5 salários, então as pessoas devem ficar atentas. Os pedidos aí, tanto de isenção da taxa quanto de justificativa, até o dia 24 de abril, o site do governo federal divulgando a lista dessas pessoas que têm direito a fazer a inscrição sem o pagamento aí da taxa para o Enem. A gente volta com você, Adalberto, desejando uma ótima terça-feira a todos. Obrigado, Eduardo. Até amanhã. Olha, o calendário de vacinação na capital para o H1N1 continua hoje para pessoas do público-alvo que tem nome com as iniciais E e F. O drive-thru funciona até às 4 da tarde no Castelinho para as crianças. O drive-thru no Castelinho para idosos também, não é? Para as crianças em 12 escolas da capital, hoje os caminhoneiros no posto Jumbo, no quilômetro 5 da BR-135. Essa é a programação, portanto, para vacinação de H1N1. Pela manhã, idosos, à tarde, as crianças. O Dia Maranhão termina agora. Outras notícias você confere no portal MA10. Amanhã a gente se encontra, se Deus quiser, às 7 horas da manhã. Muita saúde, muita paz e fique em casa.